Muito bom dia, senhoras e senhores jornalistas, a quem agradeço esta antecipação do briefing. O Conselho de Ministros aprovou hoje o plano de contingência para o Brexit, de onde constam medidas que têm em conta a situação dos nossos cidadãos que residem no Reino Unido e a situação de cidadãos britânicos que residem em Portugal, bem como de empresas portuguesas que têm atividades económicas com o Reino Unido. Para mais informações sobre este tema e aquilo que foi decidido no Conselho de Ministros, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito boa tarde. Portugal, naturalmente, lamenta e respeita a decisão do povo britânico de o Reino Unido sair da União Europeia. Ao longo destes 2 anos tem-se procurado preparar de uma forma negociada essa saída e lamentamos profundamente o facto de não ter sido aprovado o acordo negociado entre a União Europeia e o governo britânico. Esta não aprovação coloca num nível mais elevado o risco de até às 23 horas do próximo dia 29 de março não haver um novo acordo entre a União Europeia e o Reino Unido. Convidamos naturalmente, como tem feito a União Europeia, o Reino Unido a tomar a iniciativa de encontrarmos uma solução que evite o pior de um cenário que já é mau, que é haver uma saída sem acordo. Contudo, não podemos, naturalmente, deixar de, desde já, tomar medidas que deem segurança e tranquilidade aos 400 mil portugueses que residem no Reino Unido, aos cerca de 23 mil britânicos que residem em Portugal e também encontrar o melhor quadro de resposta para os problemas que se colocam às empresas portuguesas, tendo em conta que o Reino Unido é o nosso 4º mercado de exportação, que há cerca de 2.800 empresas cuja atividade é fortemente marcada pela exportação para o Reino Unido e para o facto de, designadamente na área do turismo, o principal mercado emissor continuar a ser o mercado britânico. Neste sentido, os Estados-membros da União Europeia e a Comissão repartiram entre si o conjunto de medidas de contingência que têm que ser adotadas. Há medidas de contingência que têm a ver com os sistemas de pagamento, com o transporte internacional, com a isenção de vistos, que será assegurada por decisões da própria União Europeia. Contudo, há um conjunto de atos de direito interno que Portugal decidiu adotar, tendo em vista criarmos um plano para esta contingência, que desejamos que não seja necessário acionar, de não haver acordo até às 23 horas do dia 29 de março. Em primeiro lugar, o plano de contingência centra-se na garantia aos cidadãos britânicos residentes em Portugal de que aqui continuarão a poder residir e que continuarão a poder beneficiar de um conjunto de direitos que são fundamentais. Em primeiro lugar, o acesso aos serviços de saúde. Em segundo lugar, os direitos garantidos pela Convenção Bilateral de 1978, assinada entre Portugal e o Reino Unido em matéria de segurança social. Em terceiro lugar, o reconhecimento das respectivas cartas de condução. E, em quarto lugar, o reconhecimento das suas qualificações académicas e as habilitações para o exercício de atividade profissional em Portugal. Isto assim será até ao final do período transitório de 31 de dezembro de 2020 e é fundamental garantir a todos aqueles que residem entre nós que aqui poderão continuar a residir e a exercer esses direitos. Em segundo lugar, queremos 80% dos turistas britânicos entram em Portugal pelos aeroportos de Faro e Funchal e, portanto, nestes 2 aeroportos
serão criados corredores dedicados aos cidadãos britânicos, tal como existem para os cidadãos da União Europeia ou como existem para os cidadãos originários da CPLP, tendo em vista agilizar a entrada dos turistas britânicos no nosso país e evitar situações de bloqueio na forma como acolhemos os turistas britânicos em Portugal. Em terceiro lugar, foram, para além do reforço que foi feito ao longo destes últimos 2 anos, em cerca de 25% do pessoal consular nos nossos consulados de Londres e Manchester, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas está neste momento no Reino Unido, verificando pessoalmente como os consulados estão em pleno funcionamento e a assegurar todas as medidas que foram adotadas, designadamente no acesso aos canais digitais, mas ao longo deste ano serão asseguradas 35 permanências consulares em 16 locais diferentes do Reino Unido, de forma a assegurar um apoio consular mais próximo para os 400 mil portugueses que residem no Reino Unido. Em quarto lugar, nós temos em conta as necessidades específicas das empresas que trabalham sobretudo com o mercado britânico e por isso foi criada uma linha de apoio de 50 milhões de euros exclusivamente para a adaptação e diversificação dos canais de exportação das empresas que hoje trabalham predominantemente com o Reino Unido. Por outro lado, no IAPMEI foi criado um mecanismo de atendimento específico para as pequenas e médias empresas que exportam para o Reino Unido e nas lojas de exportação da AICEP vai ser criado um balcão Brexit para apoiar as empresas que exportam para o Reino Unido. Em sexto lugar, vamos lançar um programa específico de promoção turística no Reino Unido de Portugal, de forma a animar a continuidade do movimento turístico para Portugal, que este ano já foi afetado por via da desvalorização da Libra e que, independentemente da variação cambial, é essencial que não seja afetado por esta saída do Reino Unido. Adotámos ainda mais 2 medidas que gostaria de sublinhar. Em primeiro lugar, o reforço de 60 funcionários para as alfândegas, de forma a podermos assegurar as novas obrigações de controle alfandegário e, por outro lado, acionamos os mecanismos para que a cooperação policial e judiciária bilateral entre Portugal e o Reino Unido possa continuar a decorrer normalmente com base nos instrumentos de que ambos somos partes no quadro do Conselho da Europa e, portanto, asseguram a continuidade dessa cooperação policial e judicial. Naturalmente, quer eu, quer o Sr. Ministro dos Estrangeiros, quer o Sr. Secretário dos Assuntos Europeus, estamos à disposição para algum esclarecimento complementar que considerem necessário. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, na terça-feira, creio, dizia que mesmo que não haja acordo, espera que as questões da nacionalidade dos portugueses que vivem no Reino Unido sejam garantidas, porque Theresa May tinha dado essa garantia. Houve algum contacto nas últimas 48 horas com o governo britânico e se houve, se pode continuar a afirmar isso, que espera que os portugueses no Reino Unido continuem a ter essas questões asseguradas? Vou responder, Sr. Ministro Costa Gerais. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado pela questão. Todos os contactos desenvolvidos entre os 2 governos, seja ao nível dos ministros dos estrangeiros respectivos, seja ao nível dos ministros da Administração Interna, seja entre a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e a sua contraparte, designadamente o Ministro para o Brexit, vão no sentido de podermos trabalhar na base de, mesmo sem acordo, a parte respeitante aos direitos dos cidadãos ser cumprida, quer por Portugal, quer pelo Reino Unido. E nesse quadro nós teremos um período para que os britânicos residentes em Portugal e os portugueses residentes no Reino Unido que ainda não se tenham registado o possam fazer até ao fim de 2020 e, não havendo acordo,
todos os direitos formados ou a informação de cidadãos portugueses residentes no Reino Unido ou britânicos residentes em Portugal até ao próximo dia 29 de março serão respeitados. Bom dia, RTP Alexandre André. A minha pergunta ia no mesmo sentido, ou seja, Portugal apresenta um pacote bastante benéfico para os britânicos, ou seja, de proteger os direitos que eles têm. Se há garantias do lado do governo britânico que os portugueses também vão manter esses mesmos direitos quem está no Reino Unido? Essa é a minha pergunta. A segunda era, o prazo é até dia 29 de março. Hoje Michel Barnier já disse que o ideal era resolver o quanto antes a decisão. A minha pergunta é até que ponto é que o governo português está disposto, ou seja, se acha que 29 deve ser resolvido até 29 ou se há abertura para que haja um prolongamento. Bom, vamos ver, o ideal era a questão não se ter colocado, era o primeiro ideal, é que não tivesse sido colocada a questão do Brexit. O segundo ideal é que o acordo negociado tivesse sido aprovado. O terceiro ideal, que é o que ainda é possível, é que haja um acordo mais rapidamente possível e seguramente antes de dia 29 de março. É nesse sentido que todos devemos trabalhar e, respeitando naturalmente a soberania do Reino Unido e das suas decisões políticas, que os agentes políticos britânicos que se concentrem também neste objetivo de podermos ter um acordo para esta saída, porque a saída em si já vai ser suficientemente perturbadora para agravarmos essa perturbação com um cenário de não acordo. Com certeza. Em relação à primeira questão, nós garantimos estes direitos aos cidadãos britânicos por duas razões. A primeira já foi indicada, a lógica da reciprocidade, mas há também uma segunda razão. Nós gostamos que os britânicos vivam em Portugal, nós entendemos que Portugal é um país muito próximo da cultura inglesa e da cultura britânica, em que os britânicos podem se sentir bem. Nós sabemos que há milhões de britânicos que todos os anos visitam Portugal como turistas e queremos que eles continuem a fazê-lo. Portanto, não só respeitamos os direitos daqueles que já estão, como queremos que mais britânicos nos visitem e residam aqui, se o entenderem. No sentido se os direitos portugueses também estão assegurados na mesma reciprocidade. Na reciprocidade em relação àqueles que residam até ao dia 29 de março, se não houver acordo, sim. Bom dia, Marina de Castro, da Antena 1. Eu gostaria só de obter um esclarecimento relativamente a este plano de contingência. É para entrar em vigor caso não haja, então, um acordo até ao dia 29 de março entrar em vigor, tal como está proposto pelo Governo. E gostava também de lhe perguntar, ontem o Ministro da Economia admitia que pudesse haver um abrandamento das exportações, tendo em conta a importância do Reino Unido, mas que para já não havia alterações nos indicadores e nas previsões económicas. O Governo vai, de alguma forma, estudar o impacto do Brexit, no caso de uma saída sem acordo, para a economia portuguesa? Bom, em primeiro lugar, sim, este é um plano de contingência na previsão, prevenindo o pior cenário, que é não haver acordo. Mas, obviamente, há medidas preparatórias que têm desde já começar a ser implementadas de forma a assegurar que, se o plano de contingência tiver de entrar em vigor, ele está em condições de entrar em vigor. Foi por isso que desde já produzimos um folheto de informação para os cidadãos britânicos residentes em Portugal. Foi por isso que já mobilizámos os recursos financeiros necessários para que tenhamos os 50 milhões de euros disponíveis para apoiar as empresas portuguesas que possam vir a ser afetadas. Quanto à segunda questão, nós desenvolvemos, em parceria através, aliás, da CIP, um estudo sobre o impacto do Brexit na economia portuguesa. E, portanto, desde essa altura, que temos vindo a sinalizar para os diferentes setores e para as diferentes empresas quais são os riscos que existem. A própria Comissão Europeia já fez cerca de 20 comunicações para 20 diferentes setores da atividade económica sobre os impactos negativos do Brexit na
na atividade desses setores, e é por isso que criámos o conjunto destes mecanismos, quer de apoio através do IAPMEI, quer da AICEP, quer desta nova linha, de forma a procurar responder àquilo que são as necessidades acrescidas de adaptação e diversificação para novos mercados da atividade das empresas portuguesas. Agora, como é evidente, nenhum de nós pode ter a ilusão de que a saída do quarto cliente de Portugal do nosso mercado interno não deixará de afetar as empresas e a economia portuguesa e afetará tanto mais quanto mais desordenada for essa saída e menos acordada e devidamente regulada e com o devido período transitório estiver disponível. Certo? Muito obrigado.